Saudações para os lords e adoráveis ladies, sejam muito bem-vindos ao Diário Medieval, um espaço de reflexões acerca da vida, um lugar para resenha de livros, de filmes e séries, e uma variedade de outras coisas, tá? Eu estava agora mesmo editando um vídeo, né, que eu estou fazendo um outro canal, onde eu faço, onde eu coloco capítulos de livros, né? Então esse vai ser um canal só de audiobooks mesmo. E esses audiobooks são meus próprios livros. Vou começar pelo meu primeiro romance autoral, depois, quando o projeto for pra frente, eu vou colocar os meus outros livros também, enfim. E só passando aqui para falar, né, como foi o dia de hoje, foi um dia bem reflexivo, na verdade. Esses dias eu estava perguntando qual o sentido da vida mais uma vez, e se é que ainda existe sentido para alguma coisa, né? Será que a vida realmente faz sentido ainda? Porque são tantos porquês, são tantas interrogações, e eu durmo, acordo, durmo, acordo, durmo, e assim faço repetidas vezes. Eu vejo as pessoas e eu não vejo as pessoas, né? Eu vejo, mas não as enxergo. Suas faces são meio que borradas. Eu tô precisando de óculos, claro. Mas não é só isso. É como se eu não conseguisse enxergar a fundo as suas almas. Como se elas não passassem de meras imagens transluzindo na minha frente e não tivessem alma. Eu não consigo enxergar mais além desse reflexo borrado do ser humano. Isso me deixa um pouco preocupada, na verdade, porque eu que fui tão intensa, tão profunda nos tempos de outrora, hoje me sinto tão fria, tão rígida, tão ríspida, tão vazia, tão... Enfim, nem sei como descrever em palavras. Tamanho é o nada que eu me encontro nos últimos tempos. Mas enfim, como de costume, acordei, fiz as refeições, fiz as atividades do lar, fui ao mercado fazer algumas compras com R$ 50, né? E pela primeira vez alcancei a minha meta de gastar menos que R$ 50 quando fui ao mercado. Ainda restou ali R$ 10. Eu fiquei muito feliz com essa evolução, né? Quem era eu que ia no mercado com R$ 50 e ainda voltava devendo? Tinha que mandar mais Pix para a pessoa do mercado, atendente e tal, porque não conseguia comprar só o essencial, só o básico, né? E dessa vez eu consegui. Enfim, esse dia de hoje eu tentei escrever mais uma vez no meu diário. Comprei esse caderninho aqui no supermercado, R$ 3, né, para escrever meu diário, que é algo que eu sempre gostei muito de fazer. E nos últimos tempos eu não tenho conseguido escrever absolutamente nada. Vou mostrar aqui, tentar mostrar o vídeo. Os 3 últimos dias, o pouquinho que eu escrevi, tá 2 linhas em cada dia. E isso não é algo natural. Eu sempre gosto muito de escrever bastante. E nesses últimos tempos eu não tô conseguindo parar nem para refletir acerca da vida e dos meus questionamentos internos, porque, como eu falei, é como se existisse apenas um vazio existencial muito grande, onde eu não conseguisse enxergar nada além do vazio. Certo? Então é isso. Por hora é isso. Esses dias a minha filha foi com o avô no shopping comprar o presente de aniversário dela. E pela primeira vez eu não tive conflitos com eles, porque, como eu falei antes, eu tô fechando bastante as portas para a maioria das pessoas. Então, em um momento da minha vida que eu quero ficar o máximo de tempo sozinha. Eu quero refletir, eu quero pensar, eu quero entender quem eu sou hoje. Porque quem eu era, eu já não sou mais. E algo aconteceu hoje que me deixou um pouco pensativa, né? Que eu fui no mercado, como eu falei, fazer essas compras. E uma antiga conhecida, né, dos meus pais, com a qual eu nunca tive muita intimidade, né, me viu e falou: "Oi, mulher". E essa palavra veio carregada para mim de um peso muito grande. Eu não entendi por que ela falou naturalmente, como qualquer outra pessoa fala. E eu senti um baque muito profundo com essa palavra, como se tivesse sido pesada sobre mim, como se tivesse sido lançada sobre mim como facas afiadas, enfim. Depois eu fiquei me perguntando por que essa palavra me afligiu de tal maneira a ponto de me levar a pensar, a questionar. E depois de muito questionar, eu entendi o porquê que essa palavra veio com um peso tão grande para mim. Atualmente eu tenho 28 anos, ainda não cheguei aos 30, mas também não estou mais nos 20. Quer dizer, ainda estou nos 20, né? 28 anos. E eu me considero uma pessoa jovem, porque eu ainda não tenho 30, né? Então eu ainda sou uma pessoa jovem. Todas as pessoas da minha idade, todas as pessoas que estudaram comigo ainda são jovens, mas
algumas pessoas insistem em me colocar em um lugar que não me cabe, que é um lugar de senhora, que é um lugar de idosa, de uma pessoa adulta. Claro que 28 anos você é adulto, mas que eu estou me vindo de uma pessoa de 40, de uma pessoa de 30, 35, unicamente porque sou mãe. Mas eu não aceito isso, eu não recebo esse, qual a palavra eu vou utilizar aqui? Eu não recebo essa caixa, eu não consigo me colocar nessa caixinha. Por quê? Porque assim como todas as pessoas do meu tempo, que nasceram no mesmo ano que eu, ou aproximadamente ali, que estudaram comigo, que tiveram aquela nossa fase adolescente, jovem, hoje são consideradas pessoas ainda jovens, porque não têm filhos. Eu acredito que eu também estou nesse mesmo lugar, apesar de ter filho. Quando fui mãe muito cedo, ainda na adolescência. Então eu não vejo por que eu tenho que ser colocada junto das mulheres de 35, 40, 50 anos, quando esse lugar não me pertence ainda. Mas é claro que vai chegar um tempo que eu vou estar nesse lugar. E aí sim vou poder ser colocada lá. Mas por enquanto esse tempo ainda não chegou. Eu acredito que eu posso ter a liberdade de ficar no meu lugar de direito, que é um lugar de juventude ainda. Eu posso aproveitar esse tempo e ele não deve ser retirado de mim à força. Como a minha infância foi retirada, como a minha adolescência foi retirada, esse momento da minha vida, em que eu ainda tenho 28, em que eu ainda sou jovem, é o tempo de aprender, é o tempo de me entender como ser humano, como indivíduo, e não o tempo de fazer coisas de pessoas de mais idade, de pessoas idosas, de pessoas. Chegará o tempo, chegará esse tempo, e quando esse tempo chegar, lá estarei, mas por enquanto eu não acho que eu deva carregar essa responsabilidade aí tão grande de ser considerada uma pessoa de 35, 40 anos de idade. Então, por isso, houve-se esse peso sobre os meus ombros, né, ao ouvir essa palavra. Já nesse vídeo, eu também vou aproveitar para falar sobre a minha curta experiência aí no serviço freelancer como auxiliar de cozinha, né. Eu acredito que vale a pena falar sobre esse curto período em que eu sofri ali um assédio, mas eu não tive coragem de comunicar aos superiores primeiramente porque eu tive pena desse colega, desse camarada, porque ele estava lá naquele serviço há tanto tempo e, ao que parece, a história dele é uma história muito sofrida, que ele veio de outro lugar, de outra cidadezinha no interior para trabalhar aqui, que ele passou muitas humilhações e que ele, enfim, não teria outro método de viver, né? Precisava pagar as contas, cuidar da criança que ele tem com outra mulher. Então eu não vi necessidade alguma de fazer alvoroço quanto a isso, apenas de me retirar daquele ambiente tóxico e doente. Tá? Eu quero contar essa experiência, não acredito que não vai ser nesse vídeo porque já tá um pouco longo, mas vamos refletir junto sobre isso também. Só que antes, eu quero finalizar esse vídeo e quero perguntar. Olhando para minha imagem hoje, qual arquétipo eu estou usando? Qual é o arquétipo que eu estou usando agora? Quem usa arriscar? Curtam e comentem esse vídeo, por gentileza. Os imploro. Porque acho que, enfim, tem muita coisa que eu quero falar ainda, tem muitas reflexões a fazer. Esse diário é uma forma que eu encontrei de enxergar os meus próprios pensamentos, de visualizar tudo aquilo que percorre a minha mente e clarificar tudo isso. Dar uma clareza a isso, dar uma organização.